Eu recebi um vídeo hoje que eu fiquei estarrecido com tanta baboseira que eu escutei, e eu resolvi então gravar meu segundo Despregando Heresias sobre este cidadão que eu nem vou mostrar o rosto, que não vale a pena. Acompanhe comigo. Olha o que ele disse. Estava em jejum há 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu li uma passagem bíblica e fiquei emocionado e chorei. Daí eu ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim: "Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada." Aquilo não me abalou. Deixei em silêncio. Continuei congregando na igreja. Então, se você escuta tamanha heresia dessa, porque na própria Escritura está dito da inerrância da própria Bíblia. Então, se você escuta tamanha heresia dessa, porque na própria Escritura está dito da inerrância da própria Bíblia. Nós encontramos lá no livro de Apocalipse 22, do 18 a 19, a seguinte coisa. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida na cidade santa que estão descritas nesse livro. Então, a inerrância bíblica, a própria Bíblia diz que ela é inerrante e que se ai de quem acrescentar ou tirar. Então, nós não podemos duvidar da inerrância da Bíblia. Eis meu servo. O nome de Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou. Estava indo para a igreja fui. Como é que pode você escutar tamanha aberração, você dizendo, sendo cristão, como esse cidadão diz que foi um dia, e escutar uma voz disso dizendo que Jesus, o nome não é verdadeiro, e não te abalar você seguir? Eu repreendia, expulsava tudo e mais um pouco. Meu Deus do céu. Vamos aprender um pouco sobre o nome de Jesus, mas vamos escutar antes a baita da heresia que ele fala a respeito do nome de Jesus. Bíblia é bíblico em qualquer parte do mundo. O tetragrama hebraico, o nome do Criador, é Yod-He-Vav-He. No português é Y-H-W-H. Daí os nomes hebraicos, eles não tinham vogais. O hebraico antigo não existia vogais. Os nomes eram lidos por sigla. Exemplo: km, quilômetro; ml, milímetro. Usavam só consoantes. Dessa forma, lia-se os nomes em hebraico. Daí o tetragrama Yod-He-Vav-He, que em português é Y-H-W-H. A pronúncia do nome do Pai Criador, aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas, é Yahweh. Yahweh. Bom, então vamos lá. Um fato curioso sobre heresias é que a heresia às vezes nasce da própria Bíblia. Como assim? É que a heresia é uma distorção, uma má interpretação, uma manipulação de alguns próprios textos da Bíblia. Então, aqui vou trabalhar inicialmente com a verdade do que ele diz. O nome, o tetragrama do nome de Deus Pai é Yod-He-Vav-He. O que acontece? Existia sim uma pronúncia correta. Aonde? Quem é que sabia falar isso? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote instaurado por Deus foi o irmão de Moisés, que foi Arão. Arão, então, quando entrava no tabernáculo, né, no Santo dos Santos, que foi as tendas que Deus mandou fazer para que ele se manifestasse ali no meio do povo, então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, tinha todo um ritual, não vou entrar em detalhes agora, porém ele pronunciava o nome de Deus e a manifestação de Deus vinha sobre a Arca da Aliança. Então, sabiam, né, homens na terra souberam qual era a pronúncia correta. De fato, no hebraico antigo não se tem as vogais. Hoje em dia já se tem, são alguns pingos que se colocam em cima, ao lado, embaixo da consoante do hebraico, que se pronuncia então a vogal. Mas eles tinham a vogal, mas era uma tradição oral. Então o que acontece? Caiu-se no esquecimento. Hoje em dia nós não temos mais sumo sacerdote, pois temos um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele sim é o nosso primeiro e último sumo sacerdote. Então agora vamos para os erros. Primeiro, em João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada seria feito. Então, quando você vai no primeiro versículo de Gênesis, está escrito, e no princípio Deus criou o céu e a terra. E faz o paralelo com o primeiro versículo de João,
você tem, então, totalmente o link de que Cristo estava presente na criação, porque ele também é Deus, né, composto, é o nosso Deus, ele é composto, ele é triuno, né, eles são três manifestações do nosso único Deus, o Deus Pai, que alguns vão chamar de Yahvé, depois eu entro nisso, Jesus e o Espírito Santo. Então, ele estava. Então, ele já começa a distorcer isso, porque a própria Bíblia explica que Jesus ele é o Verbo de Deus encarnado e ele já estava presente na criação do universo. Esse é um ponto. Outro ponto que também é um absurdo, eu desconheço essa teologia da Assembleia que diz que não sabe de onde veio o nome Jesus. Isso daí é uma falácia ou apenas uma ignorância desses tais professores que ele citou, que eu não posso dizer porque eu não os conheço. Mas o nome Jesus, na verdade, ele vem do hebraico e Joshua, desculpe talvez a pronúncia, que é o mesmo nome de Josué, que foi o sucessor de Moisés na libertação do Egito. Então, nem é a letra J, porque é em hebraico, e J vem da língua latina, e a origem do hebraico é uma outra construção até de letras e grafias, então já cai essa falácia. Segundo, o nome de Jesus é na língua aramaica, que ela tem uma transliteração de nome Yoshua para Yeshua. Você vê que a pronúncia é muito próxima. Yeshua, que é com Y na transliteração, para que nós possamos entender, né, porque são outras letras no aramaico, é com Y. E até mesmo a nossa língua que provém do latim, o nosso J, ele tem som de I. O que era J no latim, a vocalização era I, que é igual à mesma vocalização do Y, muitas vezes usado. Então, o nome Yeshua, quando ele foi traduzido, transliterado, ficou para o grego, latim, até chegar no português, nós traduzimos como Jesus. Mas o nome, como ele foi chamado enquanto ele estava encarnado aqui na Terra, era Yeshua, que vem da raiz Yoshua, que é Josué, aquele libertador do Egito. Uma tipologia de Cristo, né? Alguém que salva um libertador. E o próprio significado do nome, Deus que salva. Tá? Então, nome Jesus, que é Yeshua, sabe-se muito bem a origem, qualquer estudante de teologia sabe de onde veio isso. É uma falácia assim, absurda, uma heresia sem tamanho. Ressaltar também que a pronúncia atual do Yod Vav, o que eles fizeram? Pegaram algumas vogais, umas de Adonai e acho que foi somente de Adonai, colocaram no meio para poder pronunciar algum nome. Então, nós temos aí duas variações que são muito usadas aqui no Brasil, que é Yahvé, colocaram algumas vogais no meio dessas consoantes, e também o Jeová, que vão se pronunciar, né, no Brasil como Jeová. Na Igreja Católica tem uma outra pronúncia, que é Javé, né, que é próximo do Yahvé, né, porque eles pronunciam J com o som de J do português. E o Yahvé, a pronúncia do J no latim, que tem o som de I. Tá? Então, isso é um outro ponto. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Ofertas da antiguidade. Essa igreja chamada católica, que de católica não tem nada, ela é inimiga do Pai Criador. Se você pegar a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? O padre. Mas espera lá. O povo que matava os profetas do Pai, que fez os céus e a terra, que queimava, que enforcava, que espancava, que perseguia o povo do Criador, é que passou a Bíblia para traduzir a Bíblia para a população. Não tem algo errado. Veja bem, eu vou fazer aqui uma palavra para você entender o que é a Bíblia. Digamos que você hoje vai pegar um frango. Chegar a arrepiar até os cabelos do dente ao ver esse cidadão. Olha, com relação à Igreja Católica, ela tem divergências teológicas assim, muito importantes da compreensão protestante, né, ou evangélica. Como o vídeo não se trata disso, vou só combater aqui essas falácias, porque assim, a tradução da Bíblia nem foi feita pelo João Ferreira de Almeida no sentido original, né? Porque quem escreveu a Bíblia são vários profetas, né, vários reis, e no Novo Testamento você tem os apóstolos que escreveram a Bíblia.
Então, cada um escreveu na sua língua. A maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e alguns pequenos trechos em aramaico. E aí, nós não temos o manuscrito original de cada escritor, mas nós temos inúmeras cópias. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia é um dos livros, o primeiro livro, é o livro que tem mais comprovações científicas da veracidade dele. Tem mais de 5.000 exemplares de cópias espalhadas que foram encontradas no mundo. E o que de fato vai testificar que aquele texto é verdade. Pelas pequenas variações que tem de uma cópia para outra, as variações são 99% das variações que temos são de erros de ortografia, não de mudança de conceito ou do textual. Outra coisa importante é que como os textos eram lidos em hebraico nas sinagogas judaicas, e após a helenização do mundo, né, por conta da Grécia, embora o Império Romano que dominasse todo o mundo antigo da época de Jesus, a cultura que imperava era a cultura helenística, ou seja, da Grécia. E sendo assim, por isso que o Novo Testamento foi escrito praticamente ele todo em grego. E o que acontece? Esses escritos, então, existem as cópias, né, desses originais, vamos chamar de originais, essas cópias espalhadas, e há um trabalho de tradução. Então, a Igreja Católica considera um monge chamado São Jerônimo, foi um tradutor que traduziu o que nós vamos conhecer como Vulgata Latina, que foi uma das primeiras traduções que retirou as escrituras da língua original, hebraica e grego, que foi traduzido para o latim. Isso por volta de 300 depois de Cristo. Então, é uma das primeiras traduções em outras línguas. Então, aí a Igreja Católica tem uma cultura de se manter a língua original de Roma, que era o latim. E foi se passando anos e anos e anos, até que chega Martinho Lutero, né, em 1517, quando ele proclama as 95 teses numa das igrejas da Alemanha, e aquilo data e marca o início da Reforma Protestante, né? O que é reformar? Reformar toda a doutrinação que estava errado, né, segundo a visão de Lutero, das práticas da Igreja de Roma. Poucos anos à frente, Lutero faz um trabalho magnífico de traduzir a Bíblia em latim para o alemão, para a língua que o povo pudesse entender e acompanhar as Escrituras. Começa-se um movimento de traduzir a Sagrada Escritura para a língua do povo, para que o povo pudesse ler e entender. E este movimento veio com a Reforma Protestante. E aí nós temos em 1611 a tradução do King James, né, do Rei Tiago, que é uma tradução premiadíssima para a língua inglesa. Eu gosto muito dessa versão. E nós vamos ter depois o João Ferreira de Almeida, não tenho de cabeça o ano que ele traduziu, um português, que traduziu para o português, primeiramente português de Portugal, e depois tivemos a revisão aqui no Brasil, português de Portugal para o português do Brasil. Então a tradução da Bíblia independe até da fé. Muito cuidado, escutem o que eu vou dizer. Um ateu pode traduzir a Bíblia. Ou um profissional que entenda sobre línguas e que ele seja fidedigno ao que ele lê e ele traduz, ele nem precisa ter fé. É um trabalho de copista, um trabalho de um tradutor. Então, aí, o que nós poderíamos ter um pouco de receio é, será que há todo esse movimento da Igreja Católica de acreditar em coisas diferentes, eles mudaram a Bíblia? Não, não mudaram. Você tem inúmeras doutrinas da Igreja Católica que não estão escritas na Bíblia. Então você vai ter a festa de Assunção de Nossa Senhora, que acontece no mês de dezembro, como Maria subiu aos céus, igualmente Jesus, né, que ele foi subindo e sumiu nas nuvens. A Igreja Católica acredita e professa isso, mas a Bíblia não escreve isso. Então, algumas dentre essas e várias outras crenças provenientes da teologia romana não estão escritas na Bíblia, não foram alteradas. Então, a virgindade perpétua de Maria, isso é um dogma da Igreja Católica, porém, quando você vai ler os textos, claramente é dito literalmente. Estavam ali fora Maria
É a mãe de Jesus e seus irmãos. Não é primo, não é irmão de comunidade, é irmão de sangue. E aí depois você vai ter ali na carta de Judas, que é irmão do Senhor, tem um dos Tiagos que é irmão do Senhor, que ele vai se converter após a ressurreição de Cristo. E é uma crença que está escrita na Bíblia que Maria se manteve virgem até o nascimento de Cristo. E aí depois ela vai ter, então, a relação com o seu marido José, mas a igreja católica ensina diferente. Então, a igreja católica não alterou a Bíblia, exceto por uma inclusão de 7 livros que são chamados apócrifos, dos quais um pai da igreja, o próprio São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, que foi chamado de Vulgata, ela traduziu para o latim vulgar, que vulgar não é uma palavra pejorativa, mas tem a ver com aquilo que é popular. Então, o São Jerônimo, quando traduziu, ele traduziu os 66 livros, porém ele traduziu outros livros que não eram considerados livros sagrados, livros canônicos. E aí, esses 7 livros a mais que possuem a Igreja Católica no Antigo Testamento, ele traduziu e ele falou que não recomendava que aquilo se mantesse no cânone, né, que é a nossa Bíblia. Ele mesmo, e não tinha esses livros, eles foram acrescentados posterior à Reforma. Jesus Cristo mesmo, na época que estava aqui na Terra, e nas sinagogas e pregava, esses livros, eles não estavam na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Então, um pouco de estudo, de história, não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, liberta a nossa mente e essas heresias, e esses ataques do inferno, como esse rapaz aí, esse senhor aí, que está falando essas besteiras aí, com sopros e setas malignas que vêm do inferno, e acaba acreditando nessas heresias, e é assim que é uma grande estratégia que o diabo tem feito na mente dos nossos, na nossa mente mesmo, tentar soprar distorções para que fazer o cristão, mesmo dentro da igreja, ele duvide daquilo que é a base da nossa fé, que é a palavra de Deus. Vamos continuar vendo. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O deus dos deuses dos gregos é Zeus. O deus dos deuses dos romanos é Júpiter. Na Grécia também não tem J. Os gregos e romanos muito unidos. Eles pegaram J de Júpiter, eles de Zeus, fizeram a fusão em 3 etapas até chegar ao nome Jesus. E pegou e colocou qual o nome já? Meu Deus do céu! Ai, Jesus, tem misericórdia desse povo. Então, primeiro, esse absurdo, dá até preguiça de rebater um absurdo desse, mas vamos lá. Deus não é um nome próprio. Deus é um título, assim como rei, rainha, presidente. É um título, não é um nome próprio. Então, Deus é uma figura de alguém espiritual, superior, criador, poderoso. Então, ele tem um título, Deus. Aí o nome, o nome do nosso Deus que a gente segue é Jesus Cristo. Mas ele tem ele foi manifestado na forma de homem em Filho, em Jesus Cristo. Ele vai se manifestar como Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós e nos capacita a fazer obras que nem Cristo fez, curar, profetizar, expulsar demônios, através do Espírito Santo. E Deus Pai, YHWH. Verdadeiro da Escritura, e colocou o nome maligno para o povo adorar. Enganou a população. Quando você adora Deus, você está adorando o maior ídolo que tem na Grécia, que é Zeus, o Deus dos deuses dos gregos. Pois o nome Deus vem do grego Theos, e Theos é Zeus. Isso é oposição ao verdadeiro. Você tem que buscar aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. O nome dele é Galro. E só esse nome salva. Atos 4:12. Em cima da terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Se é só um nome que salva, eu pergunto qual? Uma hora é Deus, outra hora é Jeová, outra hora é Emanuel, outra hora é Jesus, outra hora é Yahvé, outra hora é Javé, outra hora é Aparecida, outra hora é Senhora não sei o quê, mas não é só o nome que salva. E por que tanto? Eles mexeram nas escrituras. Você vê claramente aí uma pessoa com uma mente confusa. O nosso Deus, ele vai chamar Yahweh, né, também é uma outra forma de se pronunciar o tetragrama. Quando nosso Deus veio em Jesus Cristo, ele recebeu do Pai toda a autoridade do céu, na terra e embaixo da terra.
E ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, peraí. Biblicamente, os judeus só serão salvos se acreditarem em Jesus Cristo. Porque não adianta acreditar no Deus Pai de Abraão, no Deus com o nome de tetragrama, e não acreditar em Cristo. Porque a salvação só há um único caminho. E o nome dessa salvação é o nome de uma pessoa, e é Jesus Cristo, nascido em Nazaré. Criado, não. Consubstanciado ao Pai, desde sempre. Ele só tornou-se carne para nos salvar há 2000 anos e pouco atrás. Mas ele não foi criado, ele não é uma criatura. Ele existe na forma de Deus, junto com o Pai, com o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Então só importa um nome ser adorado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta professar fé no nosso Deus Pai sem acreditar em Cristo, não há salvação. Né? Porque o próprio Cristo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então por isso que ele diz que ele é o caminho. Ele diz que é a verdade porque só há um único Deus, e ele é Deus. E ele é a vida, porque só ele que tem o poder de ressuscitar, de tornar aquilo que é morto, como nós nascemos mortos, nascemos com o espírito morto, corrompido, ao sermos batizados e acreditarmos em Cristo, renascer, ser a realidade da nova criação, o ser humano 2.0, que é templo e morada do Espírito Santo. E após a nossa vida aqui na Terra, ao morrermos, somente ele que pode dar a vida eterna no céu. Ou, se bem que a própria vida eterna, ela é uma condição até para o perdido, que vai morrer eternamente, vai viver eternamente ali no inferno e posteriormente no lago de fogo. Então só o nome que importa para que todos sejamos salvos. E o nome dele é Jesus Cristo. Não adianta negar a Jesus Cristo e crer no Pai somente. A Bíblia não nos garante salvação nisso. A Bíblia só nos garante salvação em todo aquele que nele crê. Nele quem? Jesus. Não pereça e tenha a vida eterna. Vamos continuar. Mas as profecias, o conteúdo delas, não sabiam o que era, eles não deixaram. Eles deixaram. Trocaram nomes, aquilo que era do conhecimento deles. Mas o conteúdo da história, eles não deixaram porque não sabiam o que era. E lá diz. Apocalipse 17 e 18. Está fora de ordem que eles colocaram misturado, o povo não entender. Eu vou colocar em ordem o que eu vou falar aqui, você pode procurar aí com atenção que você vai encontrar. Lá fala de uma grande prostituta ou meretriz. Vamos ver dentro, não é eu que vou dizer quem é essa prostituta. Não é. Quem vai dizer quem é a prostituta, nós vamos achar ela dentro do Apocalipse 17 e 18. Essa grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Que nomes são esses? Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Yahvé, Javé, Aparecida, Senhora do Céu. Acho que já ficou claro com o que eu disse anteriormente, não precisa nem refutar essa heresia monstruosa aqui. Sei de quê? Arrumar essa nomaiada e enganar a população. Atos 4 e 12, em cima da terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Então é só um, não é cidadão. Vem cá, e quantos nomes desse cidadão? Pelo que eu saiba, a pessoa só pode ter um nome. Tá, qual é o nome do verdadeiro? Yahvé. Por que eles tiraram? Porque a missão deles é banir a verdade da face da terra. Eles acharam na Escritura que só há um nome na face da terra pelo qual se possa salvar. Eles falaram, vamos consumir com esse nome que vai levantar todos a perder, para deixar a população perdida. A missão deles, eles matavam, queimavam, forcavam os profetas, era banir a verdade da face da terra. Daí, meu cara, não eles pegaram o Jovem de Júpiter, o Êxodo de Zeus, juntar os dois livros e fazer o nome de Jesus, e arrancar o verdadeiro e pôr Jesus para o povo adorar. Um princípio no livro de Yirmiyahu, que vocês chamam de Jeremias, porque não pode ser Jeremias, porque lá não tem J, não tem Jeremias. O nome do profeta é Yirmiyahu. Capítulo 11, versículo 19, vou ler para você. Eu era como o cordeiro levado à matança. Estava falando do Messias, o cordeiro levado à matança. Não sabia que ele tramava projeto contra mim, dizendo, destruímos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não há jamais lembrança do seu nome, ou memória do seu nome. Mataram o Messias, consumiram os frutos, o verdadeiro ensinamento dele, e baniram o nome dele da face da terra, e não deixou. E se para ele Jesus não é o nome que importa para que sejamos salvos, então se ele não é o Messias, e aí Jeremias está falando de quem aqui para ele, desse cidadão? Não nem memória do seu nome. Mas qual a prova que é o nome ali que a árvore é o Messias? João capítulo 15, que também não é João. Yahu-Hanan, que eles trocaram, que vocês chamam de João. Capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o lavrador. Ele é a árvore. Cortaram e lançaram fora da terra dos viventes e não deixaram nem lembrança do seu nome. Meu caro amigo, eu vou te afirmar com toda certeza. Para você que tem sede de justiça, para você que tem sede de salvação, eu quero lhe dizer.
Eu vou pregar na face da terra o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não tem templo. O verdadeiro evangelho não tem líder religioso. O verdadeiro evangelho não se pega um centavo de ninguém. Que Deus é esse que pega dinheiro até de cadeirante? Então ele é pobre. A gente percebe que toda heresia, toda seita, ela vem com o mesmo discurso. Ela teve uma revelação, né? Geralmente uma única pessoa teve uma única revelação que ninguém mais teve. Só eles estão certos, só eles serão salvos, eles dessa seita. Né? E aqui claramente a mesma coisa. Se você pegar vários nomes, eu vou preferir não citar nomes de algumas seitas conhecidas, mas podem procurar. Você vê o próprio Paulo falando, e ele fala de si mesmo. Se alguém vir do céu, algum anjo, ou nós mesmos, pregar um outro evangelho que não for esse, que seja anátema, que seja odioso, odiado, que seja descartado, que não seja levado em consideração. Então, esse cidadão, aqui do século XXI, dizendo que toda a humanidade, essa sequência dos hebreus, que depois viraram israelitas, segundo ali a descendência abrâmica, aí depois os cristãos. Então está todo mundo errado. Ele que teve a revelação das reveladuras reveladas, e só ele tem a verdade, e ele vai pregar então esse novo evangelho. Gente, muito cuidado, porque esses falsos mestres têm desde os tempos remotos, desde a Grande Babilônia, desde da Torre de Babel. Então não é diferente, desde a época de Cristo. Você vê nas próprias escrituras Paulo combatendo pessoas hereges, né, pessoas que estão ensinando falsas doutrinas. Você vê no último livro escrito, o próprio Jesus fala de pessoas que foram postas à prova, sendo apóstolos, e não eram, se encontraram na mentira. Ou seja, né, pessoas que falam mentira, que são hereges, que distorcem o verdadeiro evangelho, desde sempre existem. É importante nós lermos a palavra para não cair em vento de doutrina nenhuma. Importante também, hoje em dia, na internet, a gente tem acesso a vários tipos de pastores. E no meio dos pastores verdadeiros existem os lobos, né, que são lobos com peles de ovelha, que são pessoas disfarçadas, que se dizem cristãos e não os são. É importante você acompanhar o seu pastor, ir no culto, ver qual que é a teologia da sua igreja, estudar, ver livros, mas de pessoas que vão ter a linha correta cristã. E aí nós temos várias igrejas sérias que vão levar a um único Salvador, Jesus Cristo. Temos igrejas batistas, assembleias, temos a presbiteriana, temos várias denominações que são igrejas do Senhor. Tem as suas diferenças, mas muitas dessas diferenças elas não impedem a salvação. Não são diferenças significativas que vão dizer que é uma heresia ou até mesmo que vai perder a salvação. Então, é muito importante, gente. Cuidado com quem vocês escutem. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até nosso próximo Despregando Heresias.